Eu trabalhava como manobrista num restaurante fino da cidade, um daqueles lugares onde o brilho dos carros de luxo ofuscava a realidade de quem os estacionava. Não era de longe um emprego dos sonhos, mas era a âncora que me mantinha à tona, ajudando a pagar as contas e a sustentar o pequeno lar que dividia com minha mãe. Cada dia era uma repetição de gestos mecânicos: abrir portas, pegar chaves, manobrar máquinas caras, tudo sob o sol impiedoso ou a chuva torrencial, dependendo da estação. Naquele dia, em particular, o calor era insuportável, um manto úmido e pesado que grudava na pele e fazia o uniforme já surrado parecer ainda mais abafado. O asfalto exalava um vapor quente e o ar parecia vibrar com o zumbido constante dos motores e o burburinho distante da cidade. Apesar do desconforto, o movimento era intenso, uma procissão interminável de veículos reluzentes, cada um trazendo consigo uma fatia da elite local, ansiosa por desfrutar da culinária requintada e do ambiente exclusivo. A fila de carros parecia não ter fim, estendendo-se pela rua como uma serpente metálica, e eu, no meio dela, sentia o suor escorrer pela testa, embaçando a visão, mas mantinha a postura, a máscara de profissionalismo inabalável. Foi então que a cena se desenrolou, como em um roteiro já conhecido. Um carro de luxo, um modelo esportivo de última geração, deslizou pela entrada, parando de forma abrupta, quase arrogante. Ao volante, um rapaz jovem, talvez na casa dos 20 e poucos anos, exibia uma elegância impecável. Terno de corte perfeito, cabelo impecavelmente penteado, um relógio que cintilava no pulso. Ele era a personificação da riqueza sem esforço, daquele tipo de pessoa que nunca precisou suar para conseguir o que queria. O jeito que ele estacionou, jogando a chave na minha mão, sem sequer me conceder um olhar, já denunciava sua postura. Não havia um pingo de reconhecimento, apenas a presunção de que eu era uma extensão do serviço, um objeto a ser usado e descartado. Ele ainda soltou um comentário debochado sobre meu uniforme, algo sobre como ele parecia ter saído de um filme antigo, acompanhado de um sorriso de escárnio que me atingiu como um tapa. Respirei fundo, um ato quase reflexo para conter a onda de irritação que subia pela garganta. Engoli em seco a resposta afiada que minha mente formulava e, com um aceno quase imperceptível, fui fazer meu trabalho, manobrando o carro com a mesma perícia de sempre, mas com um peso a mais no peito. Quando retornei, o restaurante já o havia engolido. Pelo vidro da fachada, pude vê-lo sentado em uma das mesas mais cobiçadas, e meu coração apertou ao reconhecer a silhueta da garçonete que o atendia. Era a Ana, minha amiga de longa data. Conhecia a Ana desde a infância. Crescemos no mesmo bairro, pegamos o mesmo ônibus escolar, compartilhamos sonhos e desilusões. Sabia das batalhas diárias que ela enfrentava para sustentar a filha pequena, das noites em claro, dos sacrifícios silenciosos. Pela expressão em seu rosto mesmo à distância, percebi que não estava sendo fácil. Seus ombros estavam ligeiramente curvados, e o sorriso profissional parecia forçado, quase doloroso. Ele falava alto, interrompia-a a cada tentativa de explicar o cardápio e a tratava com uma indiferença que beirava a crueldade, como se ela fosse invisível, um mero autômato a serviço de seus caprichos. Eu senti um aperto no peito, aquela mistura amarga de raiva e impotência que já me era tão familiar. Não era a primeira vez que via clientes assim, prepotentes e desrespeitosos. Mas alguma coisa naquele momento, talvez a vulnerabilidade da Ana, talvez a minha própria exaustão com a rotina, me fez pensar que eu não ia deixar aquilo passar como sempre fazia. Uma faísca, pequena e quase imperceptível, acendeu-se dentro de mim. Fiquei ali, na minha posição de sempre, observando o fluxo de pessoas, mas por dentro algo começou a ferver. Não era apenas por mim,
pela forma como eu era tratado diariamente, mas era, sobretudo, pelo jeito que ele falava com a Ana, como se ela não tivesse sentimentos, dignidade ou uma vida além daquele uniforme. A cada risada alta dele, a cada interrupção grosseira, eu via um pedaço da minha própria história, das vezes em que fui diminuído, ignorado, tratado como se não tivesse valor. Lembrei-me das portas que se fecharam, dos olhares de desprezo, das palavras que me fizeram sentir pequeno. Respirei fundo, mas dessa vez, em vez de engolir seco a indignação, comecei a pensar em como poderia mudar aquela situação sem perder o emprego, sem causar um escândalo que pudesse prejudicar a mim ou a Ana. Minha mente, antes focada apenas em manobrar carros, agora trabalhava em um plano, um cálculo de riscos e possibilidades. Mantive-me atento, observando cada gesto e palavra dele, cada nuance de sua arrogância, até que ele soltou um comentário ainda mais desrespeitoso, uma piada de mau gosto sobre a aparência da Ana, rindo para os amigos que estavam na mesa, como se buscasse validação para sua crueldade. Aquilo foi a gota d'água. A faísca virou chama. Foi nesse momento, com o coração batendo forte no peito e a adrenalina correndo nas veias, que tomei uma decisão que nunca imaginei ter coragem de tomar. A voz da razão gritava para que eu ficasse quieto, para que não me metesse, para que preservasse meu emprego. Mas a voz da dignidade, que havia sido silenciada por tanto tempo, gritava mais alto. Caminhei até o gerente, o Sr. Carlos, um homem de meia idade, com uma paciência quase infinita, e expliquei a situação em voz baixa, mas firme. Ele, meio hesitante, com um olhar que misturava surpresa e preocupação, me autorizou a falar com o cliente, mas com a condição de que eu fosse discreto e educado. Aproximei-me da mesa, sentindo os olhares curiosos dos outros clientes, e pedi licença com a educação que minha mãe sempre me ensinou. Olhei nos olhos do rapaz, que me encarou com aquele olhar de superioridade, como se eu fosse um inseto insignificante, e falei, com a voz que eu mal reconhecia de tão calma e controlada. Senhor, com todo o respeito, esse tipo de comportamento não é bem-vindo aqui. Independentemente de quem o senhor seja ou de quanto dinheiro tenha, todo mundo merece respeito. Ele soltou uma risadinha, um som oco e desdenhoso, e se preparou para me dispensar com mais uma de suas tiradas. Mas, para minha surpresa e para a surpresa dele, uma das pessoas na mesa, uma mulher elegante que até então se mantivera em silêncio, concordou comigo. Ele está certo, ela disse com uma voz clara e assertiva. Não há necessidade para isso. Aquilo desmontou um pouco a pose dele. O sorriso arrogante vacilou, e ele pareceu encolher-se minimamente na cadeira. Ele não pediu desculpa, não houve um pedido formal de perdão, mas o efeito foi imediato. Ele parou de humilhar a garçonete. O tom de voz diminuiu, as interrupções cessaram, e a Ana pôde, finalmente, fazer seu trabalho em paz. Foi a primeira vez que eu me levantei por alguém, que usei minha voz para defender o que acreditava ser certo, e senti no fundo que essa atitude tinha mudado algo dentro de mim. Não era apenas uma vitória para a Ana, mas uma vitória pessoal, um marco na minha própria jornada. Depois daquele dia, percebi que algo dentro de mim tinha virado uma chave, uma engrenagem que antes estava emperrada e agora girava livremente. Eu sempre fui do tipo que evitava confronto, que preferia ficar quieto para não criar problemas, para não chamar atenção, para não me expor. Acreditava que a melhor forma de sobreviver era passar despercebido, aceitando as injustiças em silêncio. Mas aquela situação, aquele momento de pura indignação e coragem, me mostrou que, às vezes, é necessário se impor, erguer a voz, defender a própria dignidade e a dignidade dos outros. A Ana, com os olhos marejados de gratidão, me agradeceu mais tarde, com um abraço apertado que valeu mais do que 1000 palavras. Ela me contou que já tinha atendido aquele cliente antes e que ele sempre a tratava daquela forma,
como se ela fosse menos que um ser humano. Só pelo fato de alguém ter se levantado em defesa dela já tinha feito o dia valer a pena, ela disse, e suas palavras ecoaram em minha mente. Aquilo mexeu profundamente comigo, porque me fez entender o quanto pequenas atitudes, gestos de coragem, que parecem insignificantes no momento, podem ter um impacto enorme e transformador na vida de alguém. Eu voltei para casa com uma mistura de orgulho e alívio, sentindo que não tinha apenas feito o meu trabalho, mas também tinha defendido algo que acredito com todas as minhas forças, a dignidade humana. Aquele dia não foi apenas mais um dia de trabalho, foi o dia em que eu me encontrei. Nos dias seguintes, uma mudança sutil, mas profunda, começou a se manifestar em mim. Percebi que comecei a andar de cabeça mais erguida, não porque achava que era melhor que ninguém, mas porque senti que finalmente tinha começado a me respeitar mais. Aquele peso invisível que eu carregava, a sensação de ser insignificante, começou a se dissipar. Essa sensação de autovalorização acabou refletindo no jeito que eu trabalhava. Passei a atender os clientes com mais confiança, com um sorriso mais genuíno, com uma postura mais assertiva. E, curiosamente, comecei a ser tratado de forma diferente também. Alguns clientes, que antes mal olhavam na minha cara, que me viam apenas como o manobrista, começaram a puxar conversa, a me cumprimentar de forma mais calorosa, a me tratar como uma pessoa, não apenas como uma função. Acho que quando a gente se valoriza, quando a gente reconhece o próprio valor, isso transparece, irradia, e as pessoas percebem. Essa mudança não apagou as dificuldades financeiras que eu enfrentava, nem as contas que se acumulavam, mas me deu mais coragem para lidar com elas, para buscar soluções, para não me sentir mais refém das circunstâncias. De certo modo, me fez perceber que eu tinha mais controle sobre a minha vida do que imaginava, que eu era o protagonista da minha própria história e não apenas um coadjuvante. Com o tempo, a ideia de um futuro diferente começou a florescer em minha mente. O trabalho de manobrista era digno, sim, mas eu sabia, com uma certeza crescente, que não queria passar a vida inteira apenas estacionando carros. A coragem que eu tive naquele dia de enfrentar uma situação injusta, de me posicionar, me fez acreditar que talvez eu também fosse capaz de enfrentar desafios maiores, de buscar algo que me realizasse de verdade. Então, com uma disciplina que eu não sabia que possuía, comecei a guardar uma parte do meu salário, por menor que fosse. No começo, parecia uma tarefa impossível. Cada centavo parecia ter um destino certo. Sempre apareciam contas inesperadas, imprevistos que engoliam minhas economias. Mas eu me mantive firme, com a imagem daquele cliente arrogante e da Ana em minha mente, como um lembrete constante do que eu era capaz. No meu tempo livre, cada minuto era precioso. Comecei a pesquisar sobre cursos e capacitações que não custassem caro, que fossem acessíveis à minha realidade financeira, mas que pudessem me abrir novas portas, me dar as ferramentas para construir um futuro diferente. Foi aí que, em uma de minhas incansáveis buscas online, encontrei um curso noturno de gestão e atendimento oferecido gratuitamente por uma ONG na minha cidade. Parecia bom demais para ser verdade, mas a descrição era clara e as avaliações positivas. Me inscrevi com uma mistura de esperança e ceticismo. E, assim, minha rotina se transformou em uma maratona diária. Trabalho durante o dia, estudo à noite. Mesmo cansado depois do expediente, com o corpo dolorido e a mente exausta, eu ia todos os dias para as aulas, absorvendo cada palavra, cada ensinamento. Teve noite que pensei em desistir, principalmente quando chegava atrasado por causa do trânsito caótico da cidade, ou quando a matéria parecia complexa demais, e eu me questionava se tudo aquilo fazia sentido. A tentação de voltar para a segurança do conhecido
para a rotina que, embora limitada, era previsível, era grande. Mas sempre que isso acontecia, eu lembrava daquele cliente arrogante, daquele momento de indignação que me impulsionou a agir. Essa lembrança, como um farol em meio à escuridão, me empurrava para frente, me lembrando que se eu conseguir falar e agir naquela situação, também poderia vencer qualquer barreira que aparecesse em meu caminho. Aos poucos, fui aprendendo mais, aprimorando minhas habilidades, melhorando meu currículo e, o mais importante, me sentindo mais preparado e confiante para buscar algo melhor, algo que realmente me fizesse feliz. Depois de alguns meses de dedicação e esforço ininterruptos, o trabalho começou a dar frutos. Uma cliente frequente do restaurante, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos gentis, que sempre me tratou com muito respeito e um sorriso caloroso, perguntou um dia se eu já tinha pensado em trabalhar em algo diferente. Ela havia notado minha mudança de postura, minha confiança renovada. Contei para ela sobre o curso que estava fazendo, sobre meus sonhos e meu desejo ardente de crescer profissionalmente. Ela sorriu, um sorriso que transmitia genuína admiração, e disse que estava precisando de alguém com minhas características para trabalhar na recepção da empresa onde era gerente. No início, achei que ela estava apenas sendo gentil, um gesto de carinho de uma cliente assídua. Mas na semana seguinte, para minha surpresa e alegria, ela me chamou para uma entrevista formal. Fui com o coração na mão, nervoso, com as palmas das mãos suando, mas levando comigo toda a confiança e a certeza que ganhei desde aquele episódio no restaurante. Aquele dia, que parecia ter sido apenas um incidente isolado, agora se mostrava como o ponto de partida para uma nova vida. Na entrevista, falei sobre minha experiência como manobrista, sobre as responsabilidades e a disciplina que o trabalho exigia. Mas, mais do que isso, contei sobre o dia em que enfrentei aquele cliente arrogante. Não tentei me vangloriar nem me apresentar como um herói. Falei com a honestidade de quem aprendeu uma lição valiosa. Disse que não foi por coragem de herói, mas por não conseguir aceitar ver alguém sendo tratado como lixo, como se não tivesse valor. A gerente me olhou com uma atenção que me fez sentir verdadeiramente visto e disse que pessoas que têm esse tipo de postura, que defendem a dignidade, que se importam com o próximo, são raras e muito valiosas para uma equipe. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma, uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Alguns dias depois, a ligação que mudaria minha vida